Graça e paz, igreja. Vamos estar trabalhando no encerramento dos trabalhos dessa manhã na escola da vida dominical. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 1 diz assim. Peço que vocês prestem atenção em mim. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre os demônios para curarem enfermidades, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em alguma cidade os não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém, irmãos? Irmãos, no reino de Deus, o que é importante que exista para que a obra de Deus aconteça? Primeiro, precisa ter um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Então no reino de Deus existe um Salvador. Existe a pessoa, a figura de um Salvador, que veio para resgatar e salvar o homem dos seus pecados. Então no reino de Deus é importante nós entendermos que precisa ter um Salvador. O Salvador, ele é Jesus. Segundo, precisa haver liderança do Salvador sobre os seus escolhidos, sobre os seus discípulos. E precisa haver comunhão, unidade entre eles, para que a obra seja feita. A obra é feita quando existe unidade. A obra do Senhor é realizada quando todos caminham juntos, quando todos estão unidos num só propósito, né? Então na obra de Deus precisa haver unidade entre aqueles que servem ao Senhor. Então Jesus não trabalhou sozinho. Ele escolheu inicialmente 12, depois ele escolheu mais 70, e assim a obra foi sendo realizada em grupo, né? Ela foi sendo realizada através do trabalho cooperativo de todos que estavam unidos. Quando a gente pensa em EBD, quando a gente pensa em igreja, a gente tem que pensar com esse entendimento, que a obra de Deus ela é feita através da nossa unidade e da nossa cooperação. Todos nós que estamos aqui temos uma responsabilidade: cooperarmos com os outros, nos ajudarmos mutuamente na obra do Senhor. O que é necessário para que a obra do Senhor aconteça? É necessário que haja liderança e liderados, né? Então precisa haver liderança e precisa haver liderados, e precisa haver uma concordância entre os dois lados, entre aquele que lidera com aqueles que são liderados, né? Então no ministério de Jesus teve liderança? Sim ou não, Jaqueline? Teve, né? Então Jesus ele liderava, e através da sua liderança os seus discípulos recebiam direcionamento. Aqui nesse texto é cheio de direcionamento que o Senhor deu aos seus discípulos, né? Ele deu muitos direcionamentos aqui. Ele disse, por exemplo: olha, preguem o reino de Deus. Isso é um direcionamento. Depois ele disse: curem os enfermos. Isso é outro direcionamento. Aí ele disse assim: não leveis convosco nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Isso é um outro direcionamento. Aí ele disse assim: qualquer casa em que entrardes, ali ficai, e depois saireis. E se alguém não receber vocês, sacudi o pó dos vossos pés e ide embora. Ou seja, havia direcionamento naquele trabalho. Então na igreja não é diferente. Nós precisamos ter direcionamentos, né? E essa semana, terça-feira próxima agora, tem uma reunião de liderança. Eu preciso que os líderes paguem o preço de estarem aqui às 19 horas, para nós estarmos conversando sobre os direcionamentos desse ano, os direcionamentos, possíveis direcionamentos para o ano que vem, né? Uma coisa que eu estava pensando
uma sugestão, né? Mas a gente vai conversar isso na reunião de liderança. Os irmãos já pensaram em levar a escola bíblica para casa? Como assim, pastor? Cada um de vocês participou de uma sala aqui, sim ou não? Vocês já pensaram em fazer uma reunião extra na casa de um ou do líder da sala, ou na casa de um outro integrante e aí vocês chamarem pessoas que estão próximas, falar, nós temos aqui uma célula da nossa EBD. Porque a gente fica pensando assim, como que eu vou fazer uma célula? Como que eu vou criar uma célula? Você já tem uma na igreja. Você já tem uma célula na igreja na qual você participa. Se chama a Sala da Escola Bíblica Dominical. Por que você não começa a trabalhar isso fora das quatro paredes, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa célula que hoje a Jaqueline está aqui, que é a Sala Maturidade Cristã, não acontece um dia lá no condomínio, aí não convida lá alguns jovens de lá, né? Nós temos uma célula aqui da nossa igreja, gostaríamos de convidar vocês. Vai que de 10, 2 aceitam e começam a participar e gostam de mais uma igreja. Da mesma forma na casa do Rodrigo e da Luana. O Rodrigo e a Luana têm vizinhos e eles são amados pelos seus vizinhos, né? Então tem um relacionamento assim muito próximo com os seus vizinhos ali, né? Eu estou fazendo uma leitura aqui, né? Aí o Rodrigo e a Luana chamam os seus vizinhos para participar dessa célula que é a classe da EBD, né? E assim por diante, o Larison, a Aurinete, né? A Marlene tem a sala das mulheres, faz uma reunião com mulheres, né? E convida outras mulheres, né? Que estão próximas, começam a participar. É uma maneira de nós começarmos a sair mais das quatro paredes da igreja com uma visão mais evangelística, né? Do nosso trabalho. Então, a gente pode pensar muitas coisas. Eu dei uma missão para a liderança da igreja, há uma semana atrás, de pensar em estratégias sobre como trazer mais jovens para a igreja. Eu não sei quantos pensaram, quantos oraram sobre isso, mas eu gostaria de conversar sobre isso também na reunião, na terça-feira. Luana e Rodrigo têm um ministério chamado Embaixadores e Mensageiros do Rei, que está, o do Rodrigo está praticamente parado. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos abrir mão desse ministério? Ou vamos trabalhar para que ele se ergue, para que ele se levante de novo? O da Luana diminuiu muito, né? E aí, nós vamos simplesmente cruzar os braços, desistir, jogar a toalha? Eu acredito que não. Acho que a gente pode fazer um trabalho cooperativo. Eu acho que tudo que a gente fizer com planejamento, de forma cooperativa, onde todos nós abraçamos a causa uns dos outros, a gente consegue vencer, a gente consegue achar soluções de Deus para essas questões. Então, eu quero deixar essa palavra que também é um aviso, né? É um aviso, e não só para quem está aqui, mas para aqueles que não estão aqui também. Então, eu me preocupo muito com o ministério dos jovens da igreja, né? Hoje a Nicole não está aqui por motivos que ela já me explicou, mas eu me preocupo muito com o ministério da juventude. Ano que vem, como que nós vamos trabalhar com os jovens da igreja? Então tudo isso nós precisamos conversar, tá certo? Queridos, vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos louvar, adorar, exaltar